Gente, tudo bem? Eu sou o Rafael, eu trabalho numa biblioteca pública, estou numa biblioteca de bairro agora. Então, se vocês ouvirem o carro da pamonha, algum barulho de pássaros, ou gente falando alto, é isso aí. Tô um pouco sumido, faz tempinho que eu não posto um vídeo aqui. Tô na minha terceira leitura do ano, mas eu acabei de ler Jefferson Tenório, De Onde Eles Vêm. Eu achei muito relevante, achei muito bom. É o último livro dele, se não me engano, que é de 2024. O Jefferson também escreveu O Avesso da Pele, que vale muito a pena, também indicado ao Jabuti. Inclusive, ele virou uma peça de teatro, teve toda aquela polêmica com o professor, eu acho que foi tirado da lista de vestibular, é isso? Por conta das palavras, enfim. Aqui, a gente vai falar de um tema que sempre é discutido com muita superficialidade, que é as cotas raciais na universidade pública e quem são essas pessoas, esses cotistas, de onde eles vêm. Cotistas não é pejorativo não, né, gente? Eu acho que não. Enfim, aqui no livro ele vai mostrar vários personagens, não só o personagem principal, mas outros personagens que também faz parte do processo de cotas da universidade, que está bem longe de ser algum processo ideal ainda. A gente vai ver isso na leitura. Eu acho super relevante para que a gente lê e tenha essa vivência, né? A gente tem essa percepção de como ser uma pessoa que passa dentro desse processo de cotas dentro da universidade. Me abriu, assim, pensei várias coisas que não tinha passado pela minha cabeça, como toda a violência e tudo que não é só você ter o processo de cotas, mas como esse processo todo, ele vai muito além disso tudo, né? Ele tem até o aluno chegar na universidade, ele tem apoio psicológico, aqui a gente vai ver no livro que eles têm também estrutura emocional, são pessoas que, no caso, no personagem principal, ele cuida da avó, que é idosa, acamada, e aí ele também tem dinheiro para passagem, para chegar até o espaço físico da universidade. Então acho que tem todo um caminho, né, que deveria ser pensado também, não dentro desse processo, enfim. Ele vai falar, como eu falei, sobre vários personagens aqui dentro, e um deles é um menino homossexual, e aí ele fala, tem uma passagem muito boa que ele vai falar assim, inclusive uma amiga minha falou que passou por isso com o filho, criança, que alguém chuta a barriga dele e chama ele de bicha, e ele não sabe o que é isso, então ele guarda isso pra ele, porque é uma coisa que ele não pode perguntar dentro da casa dele, o que é. Então, quando uma criança preta, ela sofre discriminação, ele vai pros pais, né, e fala, me chamaram. E aí, quando é homossexual, não. Aí você vai chegar pros seus pais, como é que você vai explicar isso? Enfim, é uma passagem interessante. Ele vai falar também... ele, como personagem principal, toda essa violência que permeia, ele sempre vai se sentir julgado pela sociedade, ou ele vai se auto-julgar também, faz um auto-julgamento de por que ele se sente muito inferiorizado, né, com razão, porque a todo momento é colocado em xeque, né, essas pessoas elas entram na universidade por questão de cota, e ele vai se comparar muito aos outros alunos, e vai esbarrar em determinado momento no alcoolismo, né, uma forma de extravasar, enfim, ele vai vai fazer consumo de álcool, e o que vai acontecer, em determinado momento também eu acho interessante, ele vai falar sobre que ele vai dormir na rodoviária, e é muito tênue, né? Ele fala assim, nossa, como que eu cheguei até aqui? Tipo, uma pessoa em situação de rua. Isso me fez pensar também, às vezes eu vejo pessoas em situação de rua, falo assim, nossa, o que determinou que essa pessoa chegasse nessa situação, e como é um processo, é uma linha tênue ali. Enfim, ele vai falar também em questão de subempregos, vários momentos ele vai passar por alguns subempregos aqui, que é muito comum, que é o cobrador de crédito via telefone. E aí tem uma passagem muito interessante também, que eu acho que o gerente dele, a relação dele com os livros é muito boa. Ele vai falar que ele sempre vive nas bibliotecas, ele sempre está se relacionando com os livros. Por que eu tô falando isso? Porque ele coloca na mesa de cobrança dele o livro,
porque é uma forma dele não esquecer que ele tem que ler aquele livro. E o gerente não gosta, fala assim, não, por que você tem esse livro aí se você não vai ler? Eu disse, não, eu tenho justamente para eu lembrar que eu preciso ler o livro, que eu tenho que ler o livro. Então a relação dele com os livros e com os personagens dos livros é muito bem construída, esse amor, essa paixão dele com a literatura a todo momento, eu acho muito boa. E o livro, gente, o instrumento livro é uma coisa muito política, né? Isso me fez pensar também. Como é importante a gente trabalhar, a gente andar com o livro. Então, se você está lendo, só o fato de você andar com o livro em mãos, eu vejo muitas vezes em São Paulo as pessoas lendo no metrô, enfim. Como ao nosso redor a sociedade vê isso, e é uma forma política, né? Das pessoas estarem vendo você com o livro na mão, caminhando com o livro na mão, lendo em espaço público. É uma forma política também, o livro também é político. Um determinado momento que eu acho interessante também, ele vai falar como a sociedade, como nossos pais, eles criam a gente para o sucesso, né? Então tudo para você atingir o sucesso, para você ser bem sucedida, e como não criam a gente para o insucesso, que é o que a grande maioria acaba esbarrando, né? Então a gente não está preparado para o insucesso. Isso me fez refletir também que o quanto de angústia e ansiedade nos traz pensar que a gente não alcançou determinado patamar de sucesso, ainda mais com redes sociais, e realmente a gente não está preparado, né? Em nenhum momento a gente tem um professor, alguém que fala que tudo bem falhar, que faz parte do aprendizado. Então eu achei uma fala muito boa. E o livro também ele vai falar sobre a questão do candomblé. Todo momento ele vai, em determinado momento, ele vai desassociar a questão religiosa para a parte mais racional que os livros traz para ele, filosofia. Isso não é uma coisa que dá para ser desassociada. Então a religião, ela tá ali sim, permeia também a racionalidade e fala isso de uma forma muito, muito boa. Assim, ele vai falar do candomblé, dos signos que permeiam o candomblé. Inclusive, quando ele está perdido numa situação, ele volta para o terreiro. Ele também tem essa percepção das pessoas do terreiro que tem a mesma cor que a dele. E ele vai meio que se reconectar com isso. Eu achei muito, muito bem colocado, muito bem, muito, muito bonito. A religião e tal, dentro. E vai falar também, como eu falei no começo, né? Só o processo de cotas por si só tá bem longe de ser o ideal, né? E você vai entender isso lendo, né? Porque até então a gente gosta, ou muitas pessoas falam ainda com muita superficialidade do processo de cotas, que acha errado e tudo mais. Mesmo dentro do processo de cotas tem muita coisa ainda que tem que ser mudada. A gente vê como a dificuldade dele para chegar até na faculdade, ou de lidar com as questões emocionais, tanto de dentro de casa, suas relações como de namoro. E a gente vai entendendo mais, né? Vendo essa realidade que é distante, pelo menos no meu caso, não conhecia. E aí tem um grupo de estudantes, como eu falei, que também se unem e acabam verificando, né, essas lacunas que têm que ser preenchidas. Enfim, é um livro uma delícia de ler. São personagens verossímeis, tem tudo a ver com a gente, com ser brasileiro, latino-americano, e tudo escrito numa sutileza, assim, é uma delícia. Acabei lendo em 3, 4 dias, adorei. E fica a dica, você já leu? Me conta depois nos comentários. Tchau, tchau.